Olá, eu sou o Wellington Vitorino, administrador de empresa, e meu negócio é transformar potencial em potência por meio do Instituto For. Acho que eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa. Isso atrelado a ser uma pessoa que sonhava grande, ia longe, isso me ajudou muito. Porque eu acho que no final do dia é a gente que coloca a trava, a gente coloca limites na gente. Óbvio, seu contexto, sua raça, seu gênero, todo o seu contexto influencia, mas a pergunta sempre é, dentro do teu contexto, dentro de todo o seu background e tudo mais, você tá conseguindo sonhar o máximo possível que você pode dentro daquele ambiente? Tá com medo, mas vai com medo mesmo, porque eu acho que vai chegar um dia, você vai olhar pra trás, vai passar rápido e você talvez vai se arrepender de não ter tomado algumas decisões nesse sentido. No programa de hoje, recebemos o Wellington Vitorino, que foi aluno da casa. Ele estudou administração no IBMEC e hoje é um mentor em liderança, responsável pelo ProLíder, o maior programa de formação em liderança do Brasil. Além disso, faz parte da rede de líderes da Fundação Estudar e da Fundação Lehman e da rede Leaders of Tomorrow da Universidade St. Gallen. Faz parte do Conselho de Administração da CBVela e é colunista do Valor Econômico. Já recebeu diversos prêmios e destaques, como a Forbes Under 30 em 2020 e em 2023 foi homenageado como empreendedor do ano na categoria Impacto, premiação realizada pela Ernst Young. Quanta coisa, hein, Wellington? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, fico super feliz de estar falando com você, Lucimar, e também aqui estando na minha casa, né, no IBMEC. Bom filho, a casa torna. Fazia um tempo que eu não vinha para poder participar de formativo de alguma forma. Espero que o papo seja bacana, que eu possa contribuir um pouquinho com o meu conhecimento. Só fazendo uma correção pequena, eu fui durante 4 anos e meio da Confederação Brasileira de Vela. Agora estou envolvido em alguns outros conselhos e tudo mais. E atualmente sou research lá no MIT, né? Terminei meu MBA no MIT e estou como pesquisador lá também. Caramba, é muita coisa, Wellington. Uma honra para a gente te receber aqui. Para a gente começar, né? Antes do Wellington se tornar todo esse prodígio que você é hoje, queria que a gente voltasse no Wellington de 12 anos, né? Que montou uma fábrica de doces, né? Quem era esse Wellington, né? O que moveu esse menino a empreender tão cedo? Legal. Eu comecei a trabalhar muito novo, com 8 anos de idade, vendendo água, refrigerante, Guaravita na praia de Saquarema. Quem conhece que vai para a região dos lagos e tudo mais aqui no Rio de Janeiro. E sempre teve uma preocupação muito grande dos meus pais de ensinar o valor do trabalho, o valor do dinheiro para os filhos. Eu vim de uma família que, embora não tinha estrutura financeira, mas tinha uma estrutura emocional muito forte. Meu pai é padeiro e minha mãe é técnica de saúde bucal. E eu costumo falar que uma das grandes bênçãos foi ter nascido nessa família, porque me deu muita estrutura de incentivo, muita estrutura emocional para eu poder conseguir desenvolver meus talentos. E eu tinha uma boa referência dentro de casa, que era o meu irmão, que sempre foi o melhor aluno da escola. Nós somos só 2. E dentro disso tudo, meus pais ainda eram separados desde que eu tinha 4 anos de idade, mas meu pai sempre foi muito presente. E aí eu acho que dessas experiências de trabalho ali com 8 anos, depois dos 8 aos 12 eu catei latinha, papelão, garrafa, timônio, cobre para vender no ferro velho. Eu acho que eu descobri muito rápido, muito novo, o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de certa forma de vender, eu gostava de pegar alguma coisa e acrescentar algum valor nessa coisa e gerar valor para outro lado, sabe? E isso me ajudou muito. E talvez tenha sido uma das grandes vantagens competitivas que eu tive na vida. E aí, com 12 anos, eu comecei a vender picolé dentro do 7º Batalhão de Polícia Militar, com acordo com os coronéis que eu deveria mostrar meu boletim. Eu fazia uma quantidade de dinheiro boa para um garoto de 12 anos de idade, comprava picolé a 45 centavos e vendia R$1. 55 centavos por picolé, vezes mais ou menos 95 picolés, R$50 por dia, né? Para a conta ficar fácil, vezes 5, 250, vezes R$4.000. Só que o salário mínimo é 380. Então eu com 12 anos de idade passei a me bancar e com esse dinheiro eu tive esse insight de eu sempre gostei muito de doces, por que não, ao invés de eu pedir pra minha tia para fazer para eu vender, eu começar a fornecer para outros lugares. Então a gente chegou a ter 22 a 23 pontos de venda
Eu mantive isso, não foi um ano, fiz isso durante 5 anos e meio da minha vida. A partir nesse dos sentido. 12 anos. Eu só parei de fazer quando eu ganhei a bolsa na Escola Parque, porque eu acordava muito cedo, né? 4 da manhã, 4h40, 4h50 pegava o ônibus, dava de 7 às 5, chegava em casa entre 8, às vezes 8h30, dia de menos trânsito, 7h40. Então eu tive que tomar uma decisão ali para focar totalmente na questão dos estudos, e foi uma oportunidade única, mas, assim, me ajudou muito, de certa forma ajudou minha família também, mas eu acho que o grande tchan, que se eu puder falar já alguma coisa para poder ajudar o pessoal, tente descobrir o mais rápido possível, ou então explorar bastante as coisas quando você é mais novo ou não tem uma idade certa, porque eu acho que quando você descobre aquilo que você gosta de fazer, as coisas fluem de uma maneira um pouco mais rápida, né? Então, ali que eu acho que a picada empreendedora começou de uma maneira aguçada, de tomar risco, às vezes de tomar prejuízo também, porque você faz uma aposta em um doce diferente e aquele negócio não vinga e não vende. Então você vai tendo ali suas emoções sendo trabalhadas. E muito cedo, né? Muito cedo. Muito bom. Bom, agora eu quero pegar a trajetória assim mais, digamos, formal do Wellington. Não que essa, né, essa informal conta muito, porque te construiu toda a sua base de caráter, né, de quem você é. Sei lá, né, fez administração do IBMEC, constituiu o programa ProLíder, depois o Instituto FOR, foi conselheiro, né, colunista de jornal, enfim, trabalha, né, numa universidade que todo mundo, né, morre de orgulho, que é o MIT, né? Como é que foi essa trajetória, Wellington, né, desse menino, então, que aos 17 anos, né, entra para a universidade e chega até aqui? Eu até... Talvez alguns anos atrás eu ficava refletindo muito se eu era uma pessoa criativa, né? Hoje eu acho que eu me considero, em certa medida, sim. Porque eu acho que quando fala de criatividade, talvez a gente olha muito para algumas questões de arte, se você sabe fazer design ou não, por aí vai. Acho que talvez seja criativo para resolver problemas, dentre outras coisas. Uma criatividade aplicada, né? Mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito imaginativa. Isso atrelado a ser uma pessoa que sonhava grande, ia longe, isso me ajudou muito. Porque eu acho que no final do dia é a gente que coloca a trava, a gente coloca limites na gente. Óbvio, seu contexto, sua raça, seu gênero e tudo mais, tudo isso, você vive, todo o seu contexto influencia. Mas a pergunta sempre é, dentro do teu contexto, dentro de todo o seu background e tudo mais, você está conseguindo sonhar o máximo possível que você pode dentro daquele ambiente, né? Então, quando eu estava em São Gonçalo, eu sonhava um dia em ganhar uma bolsa para estudar no Rio e entrar para o IBMEC. Então, na época, as 3 melhores era PUC, IBMEC, FGV, e eu me dediquei a conhecer e eu decidi, eu quero entrar no IBMEC. Que ponto. Interessante, então, essa visão clara de futuro, né? Então, isso também veio muito, dos 12 aos 15, vendendo picolé no batalhão, eu convivia com pessoas mais velhas, que era, enfim, terminava de vender o picolé, ficava levando ofício de um lado pro outro no batalhão, final do ano era presente pro Pelezinho, meu aniversário era festa surpresa, tenho contato com os militares até hoje. Então, isso me ajudou muito a adquirir um nível de maturidade, a começar a entender que a vida, para eu alcançar alguns objetivos, eu precisava ter um plano, eu precisava ter alguma estratégia, e eu acho que isso foi uma outra grande vantagem competitiva na minha vida. Então, acho que o fato de ter começado a adquirir uma certa maturidade, uma frase que eu gosto muito é, no médio e longo prazo a gente pega quase todo mundo. Sim, muito bom. E aí eu já tinha entendido com 16 para 17 anos que eu queria fazer IBMEC, mas eu ganhei uma bolsa da Embaixada Americana num programa, e lá eu comecei a ter acesso à cultura americana, e lá eu já tinha projetado que o meu mestrado seria feito nos Estados Unidos. Sim. E aí, na época, eu não tinha certeza se seria MIT, se seria Harvard, se seria Stanford, mas eu queria ir para os Estados Unidos e eu sabia que era para MBA. E para isso eu precisava performar bem dentro da faculdade. Então, o que eu pedia para Deus nas minhas orações na época que estudava era que eu tivesse a oportunidade de ser monitor de uma disciplina. Acho que Deus foi muito generoso e também os professores reconheceram o meu desempenho, que eu fui monitor, Teacher Assistant na época, TA, né? Cálculo 1, cálculo 2, Uau. mercados financeiros, microeconomia e contabilidade gerencial. Isso te deu um currículo? Se eu te falar, a primeira vez que eu tentei o MIT eu não fui aprovado. Tentei muito novo também, sei lá, 25 anos, uma série de coisas e tal. Média de idade abaixo, normalmente a pessoa é aprovada com 28 anos, mais ou menos.
entra com 29, algo nesse sentido. Mas a segunda vez, um dos grandes divisores de água foi o fato de eu ter tido teacher assistant, porque eles perguntavam lá, MIT, mais 50% das pessoas que fazem MBA full-time lá, nesse sentido, você não pode trabalhar basicamente, a não ser no summer, são engenheiros. E eles colocam lá, qual que foi sua nota em cálculo? Sim, Qual foi sua nota em macroeconomia? Tem o currículo, tem o histórico, tem tudo isso, mas tem 4, 5 disciplinas que eles querem saber exatamente o quanto, e o fato de eu ter sido teacher assistant contou muito. E eu acho que eu fui o maior monitor da história do IBMEC até hoje, né? Eu acho que eu cheguei a pegar talvez mais de... Teve semestre que eu fazia 6 turmas. Uau. E se você pegar que eu comecei no segundo período e fui até o 7º, 8º, acho que talvez tenha sido talvez umas 30 e poucas turmas de monitoria. Monitor profissional, advanced. Na verdade, tinha situação que eu era quase o professor, né? Só não ganhava por isso. Brincadeiras à parte, mas já queria deixar um agradecimento para a professora Maria Augusta, que é uma pessoa muito especial, que foi ela ali que me viu na sala ajudando os outros amigos e me chamou. Percebeu, falou, né? E aí ela fez uma brincadeira, falou, meu filho, você é muito articulado, se um dia você vier como político... Falei, professora, eu vou ser presidente do Brasil um dia. Ela falou, eu voto em você. No final dela, ela falou, meu monitor falou que no próximo semestre vai sair. Eu queria muito que indicar também o seu nome e tudo mais, você tem interesse? Tenho. E aí, óbvio, botou a pressão e não tinha nem feito a P2, né? A segunda prova. Então botou a pressão pra eu mandar bem, né? Eu mandei bem, tirei 10. Primeiro eu tinha tirado 9, a segunda eu tirei 10. Essa era de cálculo? De cálculo. Uau! Cálculo 1. Cálculo 1. Um feito, né? Não, Tirar 10 na prova de cálculo 1. Feito. Muito bom. E aí depois, enfim, eu comecei, Danilo Juzan, que está em São Paulo hoje, ajudei, enfim, ele em contabilidade, gerencial, um professor excelente também. Enfim, então era uma época muito boa. Você teve clareza do próximo passo, né? Acho que isso também é uma vantagem competitiva, né? Total. E eu acho que isso serve tanto para pessoa física quanto para quando uma pessoa que tem um negócio. Eu realmente acredito que... mas tem muitas incertezas, a gente não sabe se a Rússia vai acabar com a Ucrânia, com o mundo, e tem ogivas nucleares, tem isso, tem aquilo. Cara, mas tem coisas que a gente não pode controlar. Isso. Mas a pior coisa é você não construir um plano e você não saber onde você quer chegar. Primeiro que você não entende aonde você pode melhorar, você não consegue criar métrica. Então, acho que isso daí sempre me ajudou muito. E aí eu acho que atrelado à questão da maturidade e algumas outras coisas, as pessoas me viam como precoce em muitos aspectos, porque eu sempre estava pensando um pouco mais à frente nesse sentido. Muito bom. Agora eu queria falar sobre liderança, que é o seu tema, né? Fundou o ProLíder, que é um programa de formação de lideranças. Né? E não é uma liderança qualquer, é uma liderança de impacto, né? Você quer que o seu aluno, é assim que você chama? Aluno, participante? Participante. Né? Ele tem um projeto que vai, né, causar transformação no nosso país. Também não é qualquer transformação, né? Não é uma transformação que tem longo alcance. Por quê? Né? Por que desse menino que queria, né? Esse menino que queria ir para o IBMEC, do IBMEC almejava fazer um MBA fora? Por que a escolha do tema da liderança e a liderança com um impacto social? É legal você falar isso porque teve uma influência positiva de um ex-diretor do IBMEC na época chamado Fernando Schuller, que é um intelectual e tudo mais, e ele foi diretor do IBMEC, eu acho que durante uns 2 anos, e eu tinha conhecido ele por algumas pessoas da antiga gestão do IBMEC, porque antes de ser aluno eu tinha dado uma palestra no IBMEC. Jura? Eu juro. Essa palestra foi no dia 15 de maio de 2012, eu estava no 3º ano do ensino médio, estavam lá, assim, coordenadores e tudo mais. Não deveria você estar participando de uma palestra? Acho que eu já tinha história para contar. E achavam que, de alguma forma, eu poderia trazer uma visão diferente. Que legal. Acho que foi bacana, né? Então, ali eu tive a oportunidade de conhecer o Schuller e tudo mais. E o Schuller falava isso para mim, cara, você é uma liderança, você é um cara que deveria escrever sobre liderança, você deveria, nesse sentido. E eu achava que o Schuller, falei, o Schuller é intelectual e escreve em época, hoje está sempre na Band News, e aquilo. Eu não quero escrever sobre liderança e tal, eu quero fazer as coisas.
E aí, eu, dando uma palestra com o Nizam Guanais, no dia 23 de novembro de 2015, basicamente, ele falou um negócio que me impactou muito, que os jovens poderiam estar fazendo, não estavam fazendo. O Brasil é um país cheio de grandiosidade, mas cheio de grandes problemas, e a juventude precisava começar a se movimentar. E naquele momento ali, foi um momento muito chave, porque a gente estava numa mansão, né, numa região muito abastada, lá na região dos Jardins, lá na Rua Alasca e tudo mais, Jardim América, Jardim Europa, ali em São Paulo. E ele falou, e vocês aqui, que era uma plateia, em sua grande maioria, de pessoas um pouco mais abastadas, de uma molecada mais jovem, acha que ignorante, às vezes, é uma pessoa que está na comunidade, está numa favela. Ignorante somos nós, que às vezes tem acesso à oportunidade e não estamos fazendo. A resumo da história, no outro dia eu fui procurar o Schuller, porque basicamente eu não consegui nem dormir direito. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa mais do que eu já faço, eu já fazia muito. Nessa época eu já tinha entrado para a Fundação Estudar, fazia parte do plano e tal, enfim. Mas ali naquele momento eu entendi que essa era a minha contribuição. Não tinha acontecido nenhum impeachment ainda em 2016, mas a gente sabia que o Brasil ia entrar em alguma determinada crise, mas ainda não estava tão claro. Então ali eu decidi me dedicar para isso. E aí minha ideia era, eu preciso começar a formar as novas lideranças que sejam os futuros tomadores e tomadores de decisão do Brasil. Então hoje, para você ter ideia, a gente tem aí mais ou menos umas 2 dezenas de pessoas que estão dentro da política e tudo mais. Política eu tô falando assim, tivemos 2 pessoas agora como prefeito, 2 vice-prefeitos, vereadores, por aí vai, umas 50 pessoas dentro de ministérios, secretarias. Isso em 8 anos de programa, né? 8 anos de programa, exato, 8 anos de programa, Ministério e Secretarias. Temos umas 60, 70 pessoas empreendendo, né? Nesse sentido, assim, no sentido, uma outra pegada, um empreendimento com foco em gerar transformação em determinadas áreas. Tem um empreendedor nosso, para você ter ideia, que ele está faturando, eu acho que esse ano, quase 30 milhões no interior do Maranhão. Assim, sabe? Interior e capital ali. Então, basicamente, eu acredito muito no ser humano, nas pessoas, e você melhorando a liderança das pessoas e encontrando as pessoas certas. Tem ano que a gente tem 15 mil pessoas se candidatando para 80 vagas. No ano do André George, que nós havíamos comentado antes dos bastidores, né? Eram, sei lá, 5 mil pessoas para 40, né? Então já era um número bastante elevado. 3 vezes mais. Então, encontrando as pessoas certas, a gente consegue basicamente multiplicar o impacto. Essas pessoas são multiplicadoras de impacto, tanto para suas regiões quanto nacionalmente, né? Por meio dos projetos, ou que é a nossa escola que a gente chama de empreendedorismo, ou a nossa escola de liderança pública, né? São 2 trilhas. São 2 trilhas. Hoje é dividido em 2 trilhas. Na época do André, em 2018, não, mas já tem uns 3 anos mais ou menos. E a grande novidade é que agora a gente vai se diferenciar ainda mais, né? Nesse sentido, porque a gente vai levar 100% das pessoas que concluíram para líder e tudo mais, vamos levar para os Estados Unidos para o módulo internacional. Para ter aula com professores de MIT, Boston College, Harvard, por aí vai, assim, de pessoas de altíssimo nível. E a gente sai de 240 horas para 420, para você ter ideia. Mais do que uma pós-graduação. Então, que normalmente, em média, são 360 horas aqui no Brasil. Então, basicamente, foi isso, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa preparar. A educação não é boa, porque eu acho que as pessoas que estão, às vezes, atuando, tomando as decisões politicamente sobre educação ou implementando algumas coisas, talvez poderiam ser pessoas mais capacitadas ou outras pessoas. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Como a gente consegue turbinar as pessoas nesse sentido. E é muito legal, porque de alguma maneira você quis multiplicar o Wellington, né? Você, líder nato, né? Quis criar novos empreendedores e líderes como você. Você faz muita coisa, né? Chegou correndo, vai sair correndo. O que te move, hein? É claro que esse impacto todo, por si só, já é uma tremenda justificativa, mas o que mais que te move? Eu acho que eu tenho diferentes áreas da vida. Quando fala de Instituto Fora hoje, que eu já estou basicamente, já tenho 4 diretores embaixo. A gente trouxe uma pessoa agora que fez 20 anos da Coca-Cola e veio trabalhar no FOR, full time e tal, uma série de coisas. Já estou passando bastão, mas o que sempre me moveu no FOR, ProLíder e depois a construção do Instituto FOR, primeiro, aproveitar o bônus demográfico. Não tem nenhuma nação que eu conheça no mundo que tenha se tornado desenvolvida
que não tem utilizado a base da pirâmide sendo mais larga. Então, e a gente tem um prazo curto para aproveitar esse bônus, exato. Né? Então o problema já estamos no declínio, o problema é o Brasil se tornar um país envelhecido e não desenvolvido. Mais 15, 20 anos a gente está nessa curva invertida. Né? Exato. 2, gerar oportunidade para outras pessoas, independente de raça, gênero, classe, ideologia, credo, orientação sexual e tudo mais. Assim, acho que talento não tem CEP. Jesus Cristo não fez acepção de pessoas, quem sou eu para poder fazer. Só que, como os recursos são limitados, eu consigo alcançar um determinado público e espero que essas pessoas possam ser multiplicadores também de impacto, né? Sim. Preciso disso. Sim. Eu tô falando preciso, assim, a nação precisa disso, entende? E que isso vai se tornando, vai se tornando, reverberando. E o terceiro, não menos importante, o Instituto For, embora seja uma organização sem fins lucrativos, ela fatura mais do que muita startup, né? O Instituto For, o ano passado, faturou por volta de 9 milhões. E dos 9 milhões que o Instituto For faturou, se a gente não tivesse recebido R$1 de doação, a gente teria mantido nossas operações. Porque hoje a gente começou a desenhar soluções para as empresas. Então a gente atende aqui no Rio, 100% das lideranças da Vibra, por exemplo, aqui do Rio, são formadas pelo Instituto For. Sim. Ou seja, então a gente adaptou a nossa metodologia para atender. Então a gente atende Vibra, Ambev, Bemol, uma série de empresas que pagam, né, nesse sentido. Todo mundo tem um salário digno, tem, enfim, tudo isso ali, uma remuneração adequada e por aí vai. Não tem um lucro no final do dia que vem para o meu bolso, mas tudo é reinvestido internamente. Então, acho que era construir, e a gente não conhece nenhuma instituição sem fins lucrativos que tenha começado do zero, que conseguiu atingir essa sustentabilidade. Então, tinha um desafio ali intelectual, um desafio profissional de fazer uma coisa que ninguém fez, ou quase ninguém fez, porque a gente não conhece, entendeu? Então, acho que essas 3 motivações, que no bônus demográfico, gera oportunidade para outras pessoas, acho que a gente tem que fazer o give back, a gente não veio para cá a passeio, acho que, enfim, Deus nos colocou aqui para fazer alguma coisa, para deixar muito melhor do que a gente recebeu, e por último, essa questão do desafio profissional. E aí, hoje, no campo pessoal, o que me motiva muito é ver a minha esposa e a minha filha feliz. A gente tem uma filha. Quando eu conheci a Mariana, a gente entrou eu aceitei entrar no processo de adoção de uma criança que tem uma história linda, enfim. A gente não conhece os pais, parece que os 2 irmãos foram vendidos para fora, vários irmãos em abrigo. E acho que a Mariana, ela foi muito corajosa, né, muito generosa, que ela sempre teve a carreira dela executiva e ela tinha um projeto social que ela ia, movimentando Manaus. E ela acabou se tornando madrinha, né, nesse sentido de uma criança. Então ver isso, acho que... E agora a Mariana também está grávida, então ver a minha família feliz, conseguir, de certa forma... Eu sempre falei que os 3 maiores desafios da vida era... Primeiro, você descobrir por que você está aqui. O segundo, você encontrar uma pessoa que ao longo dessa jornada vai te acompanhar, vai caminhar junto com você e você, vice-versa, vocês vão se ajudando. E o terceiro, você conseguir passar valores e princípios. Mas ganhar R$1 milhão, fazer isso, fazer aquilo. Cara, acho que isso tudo é possível depois que você faz algumas coisas que... Já tem metade dos livros, estudou numa boa faculdade, conseguiu acessar as redes corretas, fez isso, fez aquilo. Você vai ganhar uma quantidade de dinheiro, você vai conseguir viver bem, talvez não vai ser muito rico, mas vai ser classe média alta, vai mudar a história de vida da sua família e tudo mais. Mas acho que agora eu já estou nessa fase de continuar no meu caminho que eu descobri, ser um bom marido e tudo mais, e conseguir aí ser um bom pai, passando valores e princípios para essa nova geração, assim, que, enfim, acho que é isso que me motiva hoje, e talvez uma das coisas que eu mais leio hoje está mais aqui do que daqui do outro lado. Acho que as coisas vão acontecer, e basicamente eu quero aproveitar essa oportunidade fora, estou desenvolvendo um novo negócio, fico mais uns 20 anos empreendendo e depois vou entrar para política, com certeza, porque eu acho que todo cidadão de bem deveria entregar se uma dedicar cota, né, pro país. Um pouquinho pro país. Então. Muito bom.
Legado é aquilo que fica depois que uma pessoa, uma organização não está mais presente. É uma herança que atravessa gerações e pode ser material, como dinheiro e outros bens, mas também intangível, como valores, tradições e o próprio conhecimento. O legado é um impacto duradouro, causado mesmo na ausência de quem o criou. Você acabou de falar em legado, né? Que o seu sonho é deixar valores, né? Deixar para as próximas gerações. Enfim, você está permeado, né? dessa missão de materializar, né? Construir as que você já construiu. Né? Acho que hoje, com esse volume de pessoas impactadas por você, você já tem legado aí pelo Brasil todo, né? Entrando por diversas cidades do interior. Mas você tem a clareza de materializar, né? De documentar. É isso mesmo ou eu pesquei errado? Exatamente. E eu ainda acho que dá para fazer muito mais. Acho que até os 30 daria para ter feito um pouquinho a mais. Você tem só 30 anos. Mas eu acho que dá para fazer mais algumas outras coisas. Então, agora talvez não, né? O foco principal é a gente conseguir, por meio desse... É interessante o negócio, né, para fechar essa linha de raciocínio, que a minha monografia da faculdade, eu tinha começado por ali, a minha monografia foi o Business Plan Instituto For. Sustentabilidade, várias coisas que eu tô te falando aqui estavam lá. Vou lá na biblioteca do IBMEC, hein? Deve estar lá. Mas não olha com tanta atenção, não, que você vai ver e vai falar assim. Pensa que eu dar um desconto que eu tava empreendendo, fiz 90 noites Rio, São Paulo de ônibus, mas tá lá na biblioteca e tudo mais. E agora, né, construiu o For Summit, que é hoje um dos grandes eventos de discussão. Tava lá fora, um Brasil, não tinha o nome, mas tá lá. Bacana. Tudo isso tá lá. E se eu tive a oportunidade de ir pra... Hoje o MIT, segundo o QS Top University, é a melhor universidade do mundo. Sim. Muito por uma questão de tecnologia que tá muito à frente e tal, nesse sentido. Se eu tive a oportunidade de ir pra lá, tem que ter um projeto final, uma nova monografia, entende? Sim. Tem que materializar isso. E provavelmente a minha transição para o setor público vai ser daqui a 20 anos, eu indo para Oxford, ou para Harvard, provavelmente, fazer mestrado de políticas públicas e fazendo isso. Então, acho que... Então, no que eu estou trabalhando muito hoje e tudo mais, é isso. Esse conhecimento que eu aprendi aqui para fazer algo vai envolver Brasil, mas a gente está pensando também em fazer algo que vai envolver outras partes do mundo, o nosso globo, nesse sentido. Vamos ficar de olho em você. Vou ler aqui agora. Em 2020, você saiu na Forbes Under 30. Em 2023, foi homenageado como empreendedor do ano na categoria Impacto, a premiação realizada pela Ernst Young, e entrou para a 8ª galeria de notáveis no Brasil, na categoria Responsabilidade Social, uma premiação realizada pela Money Report. Além disso, você impactou quanta gente, né? Queria te perguntar, quem é que foi, quais foram as suas referências, né? Quem te inspirou na sua jornada? E te inspira, né, ainda? Acho que próximos, mãe, pai, irmão, como eu mesmo citei no início, acho que as pessoas talvez vão conhecer. Acho que eu gosto muito e respeito e tenho muita felicidade e honra de ter como uma pessoa me aconselhando, me mentorando, o Jorge Paulo Lemann. Acho que o Jorge, para mim, junto com o Barão de Mauá, são os dois maiores empreendedores que a gente teve na história do Brasil. Tivemos muitos outros, Antônio Hermínio de Moraes e tudo mais. Mas esses são muito emblemáticos, né? Acho que o Jorge fez um negócio, o fato dele comprar símbolos americanos como a Budweiser, por aí vai, inquestionável. Ou uma pessoa que não está mais viva, mas que sempre me inspirou muito pela resiliência, o Abraham Lincoln. Sim. Acho que é um cara incrível. Politicamente falando, eu respeito muito o Obama. Tem uma outra pessoa que eu gosto muito, que faz parte do meu conselho, que foi CMO Global do Burger King, foi CEO da BRF, a Flávia Falgeres. Acho que a Flávia ela tem uma energia, ela tem uma força de fazer algo que é surreal e essa oportunidade de conviver muito próximo. E eu acho que um grande role model que eu tenho de uma vida completa é o Michael Bloomberg, né? Sim. Eu acho que ele é um cara que ele fez história
no segundo setor, no terceiro setor, com a Bloom Foundation, e está fazendo Philanthropies, e está fazendo, fez no segundo setor e está fazendo, e também fez no primeiro, porque ele foi prefeito de Nova York 2 vezes. A plebiscito, então aí foi a terceira vez. Então, em Nova York, hoje, um prefeito pode ser 3 vezes prefeito. E acho que um cara que, depois de ter construído uma carreira muito bacana como empreendedor e ter ganhado uma quantidade de recursos muito relevante, ter construído uma fundação, você vai pra política e você vira vidraça, né? Você deixa de ser pedra, você vira vidraça. E mesmo assim, ele tomou a posição de ir. Então, e fez muitas transformações. Eu acho que, para mim, uma vida muito completa. Eu consegui olhar no final, eu ter contribuído, de certa maneira, no terceiro setor, no segundo e também no primeiro. E não necessariamente preciso ser o que mais contribuiu nos 3, não é isso? Mas que eu consegui fazer coisas... Botou seu tijolinho. Nessas 3 áreas. Excelente. Bom, quero falar de novo do Wellington de 12 anos, né? Aquele que vendia picolé no batalhão. O que passava na cabeça desse menino? Como eu falei, eu acho que eu era muito imaginativo. Eu já sonhava. As pessoas às vezes me perguntam, seus pais entendem o que aconteceu na tua vida? Meu pai acho que não, até hoje. Tá entendendo, tentando entender, entende um pouco. Minha mãe sabia. Minha mãe sabia o que ela estava fazendo. Sim. Minha mãe tinha muita clareza que ela estava formando vencedores, sabe? E tal. Uma das primeiras frases que eu ensinei pra Bia, pra minha filha, é que você nasceu pra vencer. Sim. Você nasceu pra vencer, você não nasceu pra ser mais uma pessoa. Pra você ser um vencedor, uma vencedora, pode ser em qualquer área, isso depende daquilo que você se propõe a fazer. Isso tem um preço, um preço no sentido de, às vezes, abdicar de algumas coisas, às vezes ter que se esforçar um pouco mais. E às vezes, né, a sociedade que é mais o hedonismo do que o sacrifício. Exatamente, né? Mas minha mãe sabia o que ela estava fazendo, né? Foi dela que você herdou a visão de futuro. E a principal coisa que eu acho que ela me deixou, né, foi a gente conseguir desenvolver nossa espiritualidade e ter fé, bastante fé em Deus, respeito todas as religiões, dos programas que a gente faz, tudo isso, enfim. Tem gente de todos os credos, tudo isso, mas eu particularmente acredito em Deus. E eu acho que é muito difícil você viver sem você eu me garanto em fazer as coisas, né? Então acho que sem acreditar que existe, sabe, Deus, uma força maior, algo nesse sentido que nos move. Então acho que minha mãe começou trabalhando muito nesse aspecto e nunca jogou o peso na gente das mazelas sociais e que você não pode, você não vai conseguir. Isso eu nunca ouvi dentro de casa, não. E você repete quando meu pai falava, também, né? E quando meu pai falava alguma coisa, não escuta não e tal. E você repete, né? Não reclama, vai lá e faz, não é? Tem um slogan parecido com isso? Basicamente, o reclamar só não muda, entendeu? Então, minha mãe sempre fez a gente ter um olhar mais positivo, assim. Todo mundo tem um passivo, Lucimar. Claro. Todo mundo. É ruim que eu vou falar agora, mas tiveram amigos meus do IBMEC que perderam a mãe na pandemia. Sim. Tem muito dinheiro. Ainda vai herdar muito dinheiro, né? Vamos colocar assim. Sim. Nesse sentido, mas o passivo dessa pessoa hoje talvez é viver sem a mãe, ter perdido de uma forma tão rápida, de um jeito ruim. Então, assim, óbvio que por questões raciais, questões de desigualdade, pobreza, tem pessoas que têm passivos infinitamente maiores que elas não decidiram e isso vem há, sei lá, séculos atrás. Eu reconheço isso, mas dentro dos seus passivos que você tem, o quão máximo você consegue fazer, né? Sim. E se você pensar de uma maneira somente negativa, dificilmente você vai sair dali, sabe? Você tem ativos também, né? Tem passivo, mas você Exatamente. Potências, ativos, a gente tem, né, algumas metáforas para usar, né? Perfeito. Qual é o nome da sua mãe? Regina. Nossa, Dona Regina, realmente uma mulher incrível. Bom, o que você diria para esse Wellington de 12 anos que estava lá, né, do lado da Dona Regina, né, contagiado por esse jeito de encarar o mundo, esse jeito pragmático? O que você diria hoje para ele? Eu falaria para ele... Estuda um pouco mais de inglês. Talvez esse eu não tive acesso, né? Eu tive dificuldade no início do MIT por causa disso. Teve que correr atrás, né? Mas muito atrás. Tecnicamente eu falaria isso.
E não tecnicamente, eu falaria para seja ainda mais intenso, entende? Sim. Sim. Você Tem já mais fazia muito, faz um pouquinho mais, que você vai ver coisas que, sabe, eu acho que eu tava no caminho certo e faz mais que você tá no caminho certo, você vai ver que os frutos vão vir e você vai conseguir. Acho que eu nunca tive medo, porque eu vou continuar vindo de uma família pobre, então nunca tive medo disso. E é isso, confia em você e faz um pouquinho, sabe? Faz um pouquinho mais. Sim. Um pouquinho mais, sabe? Sim. Um pouquinho mais. Incrível. A gente precisa terminar, né? E pra gente terminar, eu sempre faço uma pergunta para os nossos entrevistados. O que você gostaria de deixar de mensagem para aquele aluno, aquela pessoa que está nos ouvindo e que sonha em ser líder, sonha em empreender? Que mensagem final você deixaria? Corra riscos. Corra riscos. Seja uma pessoa imaginativa, sonhadora e corra riscos, porque riscos que eu tô falando, né? Riscos físicos, eu tô falando, acho que o maior risco que você pode correr é aquele risco que você tá com medo, mas vai com medo mesmo, porque eu acho que vai chegar um dia, você vai olhar para trás, vai passar rápido e você talvez vai se arrepender de não ter tomado algumas decisões nesse sentido, né? Então, embora eu acho que tem uma correlação de quanto mais você estuda, menos risco você toma, embora eu valorize muito a educação, mas tente, sabe... Talvez sejam riscos diferentes, né? Exato. Mas em alguma medida, sim, tem alguma correlação, sim. Correr riscos e buscar no que você se diferencia. Saber o que você é bom, né? As suas vantagens competitivas que você falou tantas vezes aqui. Exatamente. Então, isso... Não é que naquele momento eu sabia que aquilo era vantagem competitiva, claro, mas depois refletindo, isso é. Então eu tenho que aprimorar mais isso, sim, né? Hoje, grande parte dos meus amigos são pessoas mais velhas, né? Sim. Porque eu ainda continuo bebendo de uma fonte de pessoas que já passaram 10, 15, 20, 30... Tem alguns que têm 50 anos a mais e tal, para eu ir aprendendo, porque acho que isso vai me manter... principalmente na dianteira ali das pessoas da minha idade. Então, corra riscos nesse sentido e busque se diferenciar. Quanta sabedoria e humildade, né? Bom, foi um prazer te receber aqui. Obrigado, Lucimar. E você, já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, você pode seguir a gente e aproveitar para assistir as outras temporadas no YouTube do IBMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Se quiser ver só uns trechinhos, também tem alguns cortes lá no Instagram, @IBMEC, e no TikTok, @IBMEC.oficial. E até a próxima!